Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, antecipando aí o Jogo do Brasil amanhã, meio-dia, sexta-feira, meio-dia. O Ibovespa poderia ter colaborado mais aqui com a gente, né, no nosso mercado, mas enfim, estamos dentro de um viés de baixa que confirmou hoje uma tendência de baixa. Eu vou falar mais a respeito nessa análise, não só do Ibovespa, mas também vou abordar aqui os ativos que vocês estão vendo aqui na tela agora, os futuros mini índice e mini dólar, e depois aqui falando de uma sequência aqui de ações, desde PTR4 até IDUC3, o que dá um total aí de 18 ações serão comentadas nessa análise de fechamento do pregão. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube. Aí embaixo aqui do vídeo tem lá o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo de aprendizado existente e o conteúdo novo, desde a parte de análise, radar do mercado aí, todos os dias, ou todo dia ao vivo aí com você, durante todo o dia, e também análise de fechamento, radar da semana, muito conteúdo aqui em termos de análise e conteúdo de aprendizado. Vou rodar aqui a vinheta agora, você já aproveita esse momento para fazer aquele, deixar aquele joinha aqui pra gente, que dessa forma vocês nos ajudam a disseminar o conteúdo aqui do canal para mais pessoas, conteúdo de qualidade, para quem atinge esse conteúdo de qualidade, mais pessoas. Se você tiver um amigo, um parente, familiar, um grupo que você participa, e também você pode compartilhar essa análise de fechamento, compartilhar o canal aqui da Dalto Vieira Invest. Agradeço demais, vamos à nossa vinheta. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, que terminou o pregão de hoje com queda de 1,67%, já acumulando na semana uma queda de 4,18%, e o caminho mais provável para o Ibovespa, que era perder aí a zona de suporte, fundo ali anterior, terminou acontecendo, ou seja, continuar o movimento de baixa, perdeu aqui esse nível de suporte, tendência de baixa retomada, estava numa tendência mais indefinida, com viés de baixa, retomou essa tendência de baixa, gerando um pivôzinho de baixa ali no gráfico semanal, reforçando a tendência de curto a médio prazo sendo de baixa para o Ibovespa. A perda da mínima desse fundo aqui anterior, 106.243, reforça um pouco mais essa chance, esse cenário mais negativo para o Ibovespa. Gráfico mensal do índice, perdendo a mínima do mês anterior, significa dizer o quê? Concretizando um movimento de baixa. Pode até ficar aqui mais travado de lado, recuperar, fechar o mês acima da média, como aconteceu aqui, mas nós estamos dentro de um processo que, se a gente olhar aqui para os movimentos anteriores, que pode durar aqui, mesmo que seja de lado, durar mais esse, mais outro mês, ou mesmo mais outro mês aqui de forma lateral antes de fazer um rompimento para cima. Ou mesmo que possa ter aqui uma sequência desse mês, mais 1 a 2 meses aqui vindo para baixo, caminhando para uma região de suporte, pelo gráfico mensal na faixa 101.915, seguido dos 98.541 pontos. É o que temos nesse momento no índice Bovespa. Nos futuros, mini índice aqui para baixo, pregão de hoje, gráfico 60 minutos, travado, ganhou bastante força para baixo aqui a partir das 12 horas, ficou aqui mais travado no início, nas 3 primeiras horas de pregão, e acelerou o movimento para baixo a partir ali de meio-dia. Forte o movimento de queda, abriu caindo, vão focar ainda mais para buscar a operação de venda, mas ficando um pouco mais restritivo, mais para o topo descendente preferencialmente, em prazos menores como 10, 5 ou mesmo 2 minutos. E se abrir subindo, gerando uma correção, sinal de correção dessa queda, dá para se buscar a operação de compra, preferencialmente após superar ali os 107.400 e passar a gerar sinalizações de alta ali num gráfico de 10, de 5 ou 2 minutos, de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, tentando pegar um movimento de subida, para que por um nível de resistência que ficaria intermediário na faixa 107.850 a 108.100 pontos. No dólar, o dia de hoje, lembrando só que o mini índice segue tendência de baixo, enquanto não gerar sinal contrário ao que temos aqui, o caminho mais provável segue sendo de baixo.
No dólar, nós temos aí um topo descendente no dólar, a tendência continua sendo de baixa de curto prazo, gerou um candle de indefinição dentro de um grande candle de baixa, o que é um sinal chamado de Harami, um padrão de reversão dos candles, que aumenta a chance de poder fazer o quê? Um movimento aqui de subida, mas para isso, o primeiro sinal para aumentar a chance dessa subida é superar a máxima do pregão de hoje, 277, 5,277. Isso acontecendo reforça um pouco mais operações de day trade na ponta compradora. Ou seja, abriu subindo, permanecendo acima desse nível que eu comentei até na abertura do pregão de hoje, ou seja, que abriu aqui assim, ó, veio forte aqui para cima, passou o pregão todo aqui vindo para baixo, depois volta, de novo está no mesmo nível lá que era uma região de resistência dos 257 a 264. Então, acima dessa faixa de preço de pontos, sinalizações de alta no gráfico de menor periodicidade, mais para buscar a operação de compra. Por outro lado, se abrir aqui caindo, perder essa mínima, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Ações, PTR4 pregão de hoje, queda de 2,25%, fechamento abaixo da média, perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda, a ação está trabalhando em cima do nível de suporte, a tendência de alta de curto prazo, mas se ela passar a trabalhar abaixo dessa região de antiga resistência, 24,75 a 24,33, aumentará a probabilidade de queda desse ativo, enfraquecimento da tendência de alta e podendo gerar um topo descendente no gráfico semanal em cima de zona de resistência. Por outro lado, abriu o próximo pregão subindo de maneira um pouco mais forte, superou a máxima desse pregão que dá para arriscar a operação de compra na Petro, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, a favor da tendência, um fundo ascendente, swing trade, após testar a média, vir para baixo da média, já volta para cima da média. Essa alternativa que a gente vai ficar atento. Vale, com a cara de poder ficar mais travada aqui a correção, a tendência continua sendo de alta, gerou uma superação na máxima que na anterior, mas eu não vejo ainda encaixando para mim uma operação de compra nesse papel. Então tem essa região de suporte que se mantiver aqui fazendo algo assim, também chama atenção para compra mais à frente. Mas nesse momento eu aguardaria mais alguns pregões para tomar alguma decisão de compra de swing trade neste ativo. Tendência não foi mudada na Vale 3. MGLU3, recomendação de venda que a gente tinha feito, que já bateu no objetivo no pregão de hoje. Essa recomendação então trouxe aqui um ganho de 15,88% na operação, 15,88%. E sobre o capital total, ela gerou um avanço de 0,75%, ou seja, as operações de venda aí andando mais do que as operações na ponta. Teve também aqui, eu esqueci de comentar assim, porque foi ontem, né? A gente não teve a análise de fechamento de ontem, que foi uma operação de compra da BEV3, que, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela, BEV3, só ampliar aqui, tá um pouquinho acima aqui, que foi uma operação de compra que a gente fez que gerou stop no pregão de ontem mesmo. Perda de 2,16%, capital total menos 0,5%. Nesse momento a gente está ali no positivo de 1,24% dentro do mês. Aqui está, 1,24% dentro do mês. Seguindo então, vamos aqui comentar os ativos que recomendamos operação aqui na ponta vendedora. Hoje, TRPL4, venda em TRPL4, basicamente aqui nessa região do fechamento. Ao perder todos esses fundos aqui, efetivamente, eu tentou subir, bateu na média, já gerou a reversão para baixo, a expectativa de poder dar continuidade ao movimento de queda, tentando pegar aqui alguma relação risco-retorno aqui para baixo no papel, olhando para um gráfico semanal, dando um zoom menos, ó, é uma região importantíssima de suporte. Pode ser até que volte, mas a perda disso aqui gera um certo, vamos dizer assim, um abismo ali de queda para esse papel, e é isso que a gente está buscando aqui, tentando ver se ela derrete aqui, dá uma queda ali, buscando a região pelo menos na faixa dos 21,50 até essa outra mínima aqui, 20,66, nesse momento nos 22,49. Depois de TRPL4, então, recomendação de venda, todos os dados da entrada, onde está o stop da alta, onde está o objetivo, relação risco-retorno, está tudo dentro lá do aplicativo DV Invest aqui do meu lado, ou também aqui no link abaixo desse vídeo. Você pode acessar lá o aplicativo DV Invest, instalar app.dvinvest.com.br, no seu iPhone, pesquisar na loja da Apple a app.dvinvest, no seu Android, no seu aparelho Android, você tem lá também a Play Store que você pode acessar aí DV Invest, tanto no Apple quanto na Play Store, que você vai lá e instala o aplicativo, podendo testar gratuitamente durante 30 dias. Depois aqui de TRPL4, as operações que nós temos em aberto. Unip 6, seguimos aí em aberto na Unip 6, a ação
veio com a queda hoje de 2,06%, já traz uma chance de trazer um stop ali para a faixa dos 96 e 93, seguimos na ponta vendedora, vamos ver se ela anda mais ali para buscar nosso objetivo num próximo pregão, ou nos próximos pregões. A LSO3 também estamos com a venda em aberto, a ação caiu aí 3,68%, já trazendo também uma chance de trabalhar com stop mais curto aqui, na verdade ambas proteção de lucro, superação aqui dos, botar em 17,34 por exemplo, já seria um stop de proteção de lucro da nossa operação de venda em ALSO3. Mas vamos ver se esses ativos batem no objetivo aí nos próximos pregões. E temos aqui a outra venda em aberto, a CIRI3, que também ganhou força aqui para baixo hoje, queda de 4,62%, mais um ativo que também dá para ali pensar em fazer uma mudança aí de stop, também stop de proteção de lucro na CIRI3. Então, 3 ativos que a gente tem em ponta vendedora que já dá para trazer todos os stops, em vez de ser perda, para proteção de lucro, operações aí de venda. Falando agora das ações que vocês solicitaram via comentários, vocês podem fazer isso aqui, ó. Se as ações que estão sendo abordadas hoje não faz parte do ativo que você quer que tenha uma análise, escreve aqui nos comentários qual ativo você quer que comente na próxima análise de fechamento do pregão. E aí a gente vai dar uma olhada, uma filtrada para tentar abordar o maior número possível de ações aqui, como por exemplo hoje a gente está abordando 18 ações nessa análise de fechamento do pregão. BBDC4, queda de 2,87%, segue dentro da tendência de baixa, não vejo sinal positivo para a ação. Caminhando, você dá um zoom menos aqui no gráfico semanal, na verdade eu vou pegar o mensal que fica mais fácil, mais limpo. Zona de suporte mais baixa aqui dos 14,72 já foi perdida, então caminhando para o suportão aqui, por volta desses 2 fundos aqui anteriores mais testados, está muito próximo já disso. Região aí dos, já está batendo basicamente na região dos 14,50, 14,30. Aí abaixo disso eu pegar um gráfico quadrimestral, eu vejo um suporte um pouco mais relevante ali na faixa dos 13,77 a 13,80. Então é um lugar onde BBDC4 ainda pode caminhar aqui para baixo, não vejo alternativa de compra nesse papel no momento, maior probabilidade para baixo. B3ACA3, sinalização também negativa, tentou gerar um fundo ali em cima de um fundo ali anterior, perdeu aqui, força vendedora, caminho mais provável também de poder continuar escorregando aqui. É lógico que tem um suporte inicial em 11,65 e 11,28, mas para mudar essa tendência ela precisa voltar a romper isso aqui. Então, se ela subir aqui e superar essa máxima aqui, fica com a tendência indefinida. Por enquanto o viés é mais de baixo no papel. Se eu pego o gráfico semanal, 2 semanas fortes para baixo, 2 semanas subindo aqui fraquinha, a chance maior de poder ter algo para baixo em B3ACA3. BPAC11. Nós temos aí um ativo que também ganhou força para baixo depois de um movimento muito forte, ó, aqui. Movimento muito forte para baixo. Passou um tempão lateralizando aqui, ó, e perdeu aqui forte para baixo e agora ganhando bastante força vendedora aí em cima desse papel. Então, nesse momento, a tendência de BPAC11 é de baixa. Topos e fundos descendentes aqui. Aqui no semanal já tinha anulado a tendência de alta quando perdeu essa mínima. Faz ali uma recuperaçãozinha igual a B3CA3 e agora gerando um pivôzinho de baixa no gráfico semanal, caminhando para essa região de suporte aqui. Primeiro suporte na faixa dos 22,36, segundo suporte na faixa dos 21,23. JBSS3, que está mal, né? O semanal, topos e fundos descendentes, curto a médio prazo alinhado para baixo, tendência de baixa, gerou um grande candle de alta ontem. Hoje um candle um pouquinho mais de baixa em definição. Expectativa para o próximo pregão? Ser um pregão positivo. Seria minha expectativa, por mais que a tendência seja de baixa. Só olhando para o candle, expectativa um pouco mais positiva. Mas lembrando a tendência de baixa, não seria algo para eu abrir uma compra pensando em vários pregões. Se fosse, vou pegar aqui um gráfico de 60 minutos, se gerar aí uma abertura positiva, vou buscar uma compra, vou colocar um stop aqui embaixo e tentar pegar ali o dia que pode ser um dia de alta. Seria isso em termos de estratégia de tomar risco, sabendo que tem um stop definido aí para a posição. Mas de maneira geral, se eu olhar para um gráfico diário, dar um zoom menos aqui, a tendência continua sendo de baixa. Enquanto não voltar ali a gerar fundo ascendente para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, a gente tem uma tendência de baixa em cima desse papel. E dentro do mesmo setor, BIF3, também dentro da tendência de baixa, fez ali um sinal de fundo descendente, que é tendência de baixa ainda, topos e fundos descendentes, e com a chance de poder buscar ali a média móvel de 3 períodos.
Assim como o JBSS3, expectativa de poder gerar um repique de alta. Mas se olha para o semanal do papel, ó, opa, semanal aqui do ativo, perdeu uma região importante. Olha só os topos aqui anteriores, perdeu esses fundos anteriores. Então o caminho mais provável é vir para cá, ó. Mais provável, não é certeza, não tem como ter certeza do mercado financeiro, mas o fato é, dentro desse contexto de tendência de baixa no gráfico semanal, topos e fundos descendentes, aqui também tendência de baixa. Se gerar movimento aqui de correção um pouquinho maior e gerar topo descendente, fazer a operação de venda em cima desse papel. Compra, risco maior. Pomo 4. Ativo que gerou um candle forte de baixo depois de várias lateralização, perda da mínima desse candle que aumenta a probabilidade de queda desse papel. Então, quem está comprado, cenário ruim. Gráfico semanal também cenário ruim. Não vejo alternativa de manter uma compra no papel. Poxa, Dalton, mas está na zona de suporte. Mas pode vir mais para baixo. Não tem nenhum sinal que mostre assim, nossa, tá com a cara que isso aqui vai romper tudo para cima. Não tem sinal para isso ainda nessa ação. O que começa a gerar um indício positivo? Suponhamos que próximo pregão, essa sexta-feira, supere ali a máxima desse grande candle de baixa, 2,44. Não me parece que isso tende a acontecer nesse momento. Tá? Mas, enfim, o mercado pode mudar aí. Embra 3. Embra é dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, então significa dizer curto prazo, semanal indefinido, caminhando com uma probabilidade maior de voltar a testar essa zona de suporte que vai de 13,08 até um patamar de 12,66. Para trazer algum aspecto um pouquinho mais positivo, fechamento acima da média móvel exponencial 13 períodos atualmente nos 13,70 traz um aspecto um pouco mais positivo de indefinição, de cenário mais lateral, ou seja, ali entre as médias do gráfico semanal, ficar mais travado, enfim, não é um ativo que me chama atenção para abrir oposição nesse momento. Gol 4, tendência forte de baixa, pega um gráfico mensal aqui, ó, que beleza, topos e fundos descendentes e segue aqui alinhado para baixo, caindo já no mês 9,5%, gráfico semanal aqui caminhando para baixo, fazendo máximas descendentes, em sinal de alta, tem suporte? Tem suporte aqui, ó. Onde está esse suporte? R$ 7,42. Tem algum indício que tende a parar nesse suporte e voltar a subir? Não tem, porque assim, o indício que veio aqui gera um sinal de forte de queda de rompimento. Faz o falso rompimento quando rompe a máxima dele. Já volta e já gera outro pivô de baixo, o caminho mais provável é para ver, buscar o 7,42 e até mesmo para baixo de 7,42. Então não tem um sinal favorável para compra na Gol 4, viés negativo. Klabin, KLBN11, gerou um engolfo de baixa hoje, perdendo a mínima do que na anterior. A perda da mínima de hoje, a partir de sexta-feira, amanhã, 20 e 29, aumentará a probabilidade de se ter um movimento para baixo. Momento importante para o papel, está ali entre as médias. Por que eu falo que é um momento importante? Porque aqui no gráfico semanal tem um sinal de fundo ascendente em cima de uma zona de suporte, um topo anterior. Então, se ela conseguir aqui reverter nos próximos pregões esse topo, ou ficar aqui de lado e gerar um pivô de alta, abre possibilidade de abrir a compra na Klabin. Se ela já reverter aqui amanhã essa superação esse topo aqui, na verdade superar os 21,04, também traz a chance de abrir uma operação de compra, na expectativa justamente de ter um movimento subido no gráfico semanal. Então seria essa forma de trabalhar em cima desse papel. Agora tem outro? Tem. Outra seria, não, a chance dessa ação continuar afundando aqui, ou tomar o risco aqui de vender nessa perda de mínima, colocar o stop em cima dessa máxima, tentando pegar um movimento para baixo desse topo descendente que ela gerou aqui no gráfico diário. Então são as alternativas aqui. A novidade é justamente essas médias aqui ainda desalinhadas, mas é um topo descendente em cima dessa ação e um fundo ascendente no gráfico semanal. Então tem um risco um pouco maior na posição na ponta vendedora nesse momento. CSAN3, Cosan, ação dentro de um viés também mais de baixa, próximo de romper essa zona de suporte aqui que está localizado na faixa dos 16,48 até os 16,34. Caminho mais provável é esse mesmo. Pegando ali já tem topo descendo semanal, tentou gerar um fundo ascendente, mas está próximo de abortar e aumentar a probabilidade de caminhar para a região desse fundo aqui anterior, que está em 15,69 até os R$ 15,23. Então, nesse momento, caminho mais provável de baixa aí também para Cosan. Para quem for tomar um risco um pouquinho maior,
Se ela der uma patinada aqui no suporte, superar a máxima do que no anterior, seria a possibilidade de arriscar a compra em cima de zona de suporte, após um movimento um pouquinho maior de baixo, tentando pegar justamente um cenário de indefinição dela voltar lá para a região dos R$18. E Duque 3, ação que vem de uma tendência de baixa mais longa, aqui ameaçou uma tendência de alta no semanal, já reverteu, já praticamente não, já retomou essa tendência de baixa quando perde a mínima da tendência de baixa anterior. Então retoma a tendência de baixa, mensal, olha só que beleza, o mensal do papel, alinhadaço para baixo, perdeu a zona de suporte, ameaçou subir no suporte e já reverteu. Então o caminho mais provável é esse aqui, ó, para Duque. Quem está comprado aí, abre o olho aí ou pelo menos reavalia. R$8,60 ali uma região de suporte, caminho mais provável. É certeza, Dalton, que vai chegar lá? Não é certeza, mas é mais provável dentro do que está acontecendo. No médio prazo aí é o caminho mais provável para esse ativo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Só para falar aqui que no gráfico diário também a tendência é de baixa. Para ela mudar a tendência de baixa e trazer pelo menos uma possibilidade de abrir compra no papel, para mim seria sinal de alta para cima da região dos R$11,25. É isso. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção. Deixa um like, deixa um joinha aqui para a gente nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. E quanto é que você acha que vai ser o placar do jogo Brasil e Croácia amanhã, meio-dia? Amanhã teremos aqui o radar do mercado normalmente até ali às 11 horas vai ser normal nosso radar do mercado ao vivo, mini índice, mini dólar. Conto com a sua participação, estarei aqui com vocês. Até amanhã.